Bom, boa noite. Vamos falar um pouquinho agora sobre o impacto da inflação. Vamos entender um pouquinho o que é inflação, vamos entender um pouquinho sobre moeda. Então, a aula de hoje, basicamente, a gente vai tratar sobre os aspectos que impactam diretamente o crescimento tanto do país, como o crescimento das empresas, como o crescimento econômico. Então, quando a gente fala sobre inflação, a gente fala sobre vários termos que estão diretamente ligados ao crescimento aí do poder e aquisição de compra das pessoas. Certo? Então, para isso, vamos primeiro entender aí o que é o sistema monetário, como é que ele funciona de forma mais prática, né? Falando sobre a moeda e as suas funções, que vai ser essa primeira parte da aula, a gente pode entender então que uma economia simples em que agentes trocam entre si diretamente os bens que produzem, a gente chama de uma economia por escambo, ou seja, uma economia de pura troca. Então, uma pessoa que tem produtos diversos e um troca com a outra, então existe aí essa economia direta ali entre as trocas. Então, por exemplo, que nesse caso da imagem ali, uma pessoa que caçou um coelho troca por um peixe. Então, existe uma troca direta entre os produtos. Não existe aí uma venda, né, ou uma compra propriamente dita. Então, existe uma simples troca de mercadorias. E essa é uma das economias mais antigas do mundo. A gente fala sobre economia ou sobre aquisição, ela vinha a partir de uma troca. Então, quem produzia, por exemplo, feijão, trocava com quem produzia arroz, e assim a gente tinha a economia funcionando. E nesse ponto, não necessariamente existe uma moeda de troca. A moeda de troca é aquilo que você produz e a produção acontecer dessa forma. E é o modo mais arcaico de moeda que existia, né? A moeda tem várias funções. Aí a gente tem aqui, existem milhares de formas de você tratar a moeda, né? Mas a moeda tem uma função específica que é a liquidez. Então, é o bem mais líquido que existe, então ele troca por valor de uma forma mais rápida e ela consegue trazer alguns instrumentos, né, que nós não conseguimos tratar com o escambo, que era o primeiro modelo de tratamento de trocas, né, de mercadorias. Então, a primeira questão da função da moeda é o instrumento de meio de troca, né? Então ela promove a facilidade de intercâmbios de bens e serviços, ou seja, ela permite que você consiga trocar bens por um determinado valor monetário, né, um determinado valor em dinheiro, então a moeda tem essa função. Também ela é uma medida de valor, porque ela permite apurar o valor monetário, ou seja, ela permite você quantificar quanto vale cada bem e cada serviço. Isso é uma questão muito difícil, quando você tinha o escambo, por exemplo, você tinha ali um problema com isso, porque quantos peixes vale um coelho, por exemplo? Já começa dali um grande problema para você poder equiparar cada coisa. Então, como cada coisa tem um valor a ser agregado, então a moeda tem esse papel aí de permitir essa troca ali, né, essa medição ali entre os valores. Então, um coelho custa R$10, um peixe custa R$5. Então, eu sei que um coelho que custa R$10 pode valer um peixe, pode valer dois peixes, cada um a R$5. Ou seja, eu tenho uma medida de valor que pode agregar aí ao sistema monetário, para agregar as pessoas. A reserva de valor também é interessante, porque o valor que você adquire, ele pode ser feito uma manutenção desse patrimônio para uso posterior, ou seja, eu posso adquirir um bem próprio, e esse bem ele pode ser feita a manutenção dele durante o tempo. Exemplo, eu posso comprar um bem, um serviço, um imóvel e fazer com que esse bem seja valorizado, ou esse bem vai ser desvalorizado de acordo com o seu segmento, né? E aí entra uma lei de oferta e demanda, que quanto mais eu tenho disponível, menor é o preço, essa é a lógica. Quanto menos eu tenho no mercado, maior vai ser o preço por conta da demanda. Então existe essa reserva de valor que o sistema monetário também auxilia. E é um meio de pagamento, ou seja, ele é usado para poder pagar por bens ou serviços ou diminuir dívidas. Então a moeda tem toda essa função para poder atrelar a essa questão. Então a principal função da moeda é justamente ser um meio de troca, né? Então a moeda, o dinheiro, ele é de fato um dos fatores assim mais líquidos da economia, justamente porque ele tem a facilidade dessa troca por bem. Então um das como existe em grande quantidade, né, existe uma boa quantidade de dinheiro, então esse dinheiro ele está em circulação, ele circula por toda a economia, e isso torna esse dinheiro como um bem, e esse bem ele pode ser utilizado para poder adquirir
patrimônio. Então, a função do dinheiro basicamente é adquirir patrimônio. É aquele elemento que viabiliza a ocorrência de milhares de trocas de cada momento, porque intermedia o movimento de mercadorias, permitindo que elas troquem de mão. Então, para que você entenda isso num ciclo comum, imagina só que você tem ali um produto ou um serviço, você compra esse produto, essa matéria-prima, por exemplo, você vende esse produto como final, essa pessoa que comprou esse produto, ela também fabricou alguma coisa, então ela também recebeu esse dinheiro de alguma forma, pode ser para o trabalho, pode ser até mesmo comprando alguma coisa, e esse dinheiro ele vai mudando de mãos pela toda a economia, porque ele é facilmente aceito, né, em qualquer lugar. A função da moeda, o surgimento da moeda como unidade de troca comum e de aceitação geral permite a difusão do processo de troca de potencialização da divisão do trabalho. Para um bem qualquer funcionar como moeda, além disso, de meio de troca, ele precisa desempenhar simultaneamente duas funções, que é ser uma unidade de conta, né, e a reserva de valor. Ou seja, ela precisa, esse dinheiro que está acontecendo, que está ali naquele momento, ele ser um dinheiro ou ser uma moeda, ele precisa ser uma reserva de valor e precisa também ter essa unidade de conta. Né? Numa economia monetária, uma mercadoria tem o seu valor expresso de inúmeras formas, mas não tem expresso de inúmeras formas, e sim de uma forma única. Aquele exemplo que eu fiz sobre o coelho e os dois peixes. Né? Então, você tem ali um valor já estabelecido, né? Então cada coisa vai valer um valor, e esse valor ele vai ser trocado ali por um produto. Então é muito difícil, e esse é todo o sentido do dinheiro, né? É você quantificar algumas coisas. Por isso existe uma forma única em que você possa estabilizar ali a forma de adquirir produtos ou não, você consegue ter aí uma solução melhor para você aplicar o ganho de recursos. A mercadoria que está servindo para expressar o valor de A é a mesma que está servindo para expressar todos os outros valores. É uma característica também da economia monetária. E é o sentido que se diz que a moeda é uma unidade de conta. Né? Então, por ser uma unidade de conta, você consegue quantificar de uma forma mais fácil, você evita aí vários outros problemas. Né? Na medida em que a moeda é a unidade de conta, ou seja, na medida em que ela mede o valor de todo o universo de mercadorias que se apresenta em valores de forma única, temos à disposição de qualquer momento o valor de uma mercadoria, em termos de qualquer outra que desejamos comprá-la. Então, você tem como quantificar cada uma das mercadorias. Considerando todo o universo de mercadorias, as relações que os preços dos diversos bens estabelecidos entre si constituem aquilo que denominamos estrutura de preços relativos. Que é um preço que vai ser relativo de acordo com as necessidades, de acordo com as mercadorias. Então, quando a gente fala muito sobre essa questão do valor da moeda, ela tem essa função de equiparar as coisas e de trazer um único processo para que seja feita a mensuração dos bens e serviços. E a moeda em si, ela geralmente é atrelada à confiança da economia. Então, quando a gente fala sobre a quantidade de moedas circulando, a gente está falando sobre a confiança das pessoas, dos investidores, naquele potencial daquela moeda para que ela possa, de fato, trazer aí uma forma relativa de você adquirir os bens e serviços, né? E aqui existe também o nosso primeiro tópico, né, que é o tópico que a gente vai estudar hoje, que seria o quanto vale cada coisa, ou seja, quanto que vale a moeda em si. Se os preços todos dos bens sobem ou descem, né, na mesma proporção, existe uma relação entre eles que não se modifica, ou seja, uma estrutura relativa de preços, que permanece a mesma. A unidade de conta está sofrendo algum tipo de alteração. E aqui entra todo o contexto da inflação, que seria o aumento relativo, o aumento geral de preços, ou a deflação, que é a diminuição geral dos preços. Isso tem relação com a moeda diretamente. Por quê? Às vezes eu preciso ter mais dinheiro para poder comprar um bem em determinado momento, e às vezes eu preciso ter menos dinheiro para comprar o mesmo bem em determinado momento. E essa conta toda, que a gente chama de inflação, ela é essa medição. Quanto está valendo o real, quanto está valendo o dólar, quanto está valendo o euro. E essa relação da inflação, justamente, são estratégias que existem que verificam a condição ali do mercado naquele momento. E aí a gente tem aí as subdivisões da inflação que a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? A moeda permite nos distribuir nas nossas transações no tempo de acordo com as nossas conveniências, né? E nesse sentido ela funciona como uma reserva de valor. E quando a gente fala sobre reserva de valor, a gente está falando justamente sobre
a possibilidade de você guardar, você reservar esse valor para uso futuro. Só que existe uma questão muito interessante, que é todo ponto, toda jogada aí do mercado financeiro, que é entender que R$ 100 hoje tem uma possibilidade. Espera só um pouquinho, eu preciso aprovar a entrada de uma pessoa aqui. Espera só um pouquinho. Tudo bem, gente? Vocês chegaram depois? Quem que chegou? Eu nem vi. Foi o Luiz, né, Luiz? Seja bem-vindo. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, voltando, quando a gente fala sobre reserva de valor, todo o sentido da coisa é que quando você tem um preço sobre determinado assunto, determinado serviço, hoje ele pode estar custando um valor e daqui a um ano ele pode estar tendo aí um outro tipo de precificação. E aí existe uma questão de lógica das coisas, que é se esse dinheiro, por exemplo, fica parado em um momento, não está dentro de um ambiente estrutural da economia, esse dinheiro pode perder a força de aquisição de bens. Então, com R$ 100, você pode hoje comprar algumas coisas e daqui a um ano você pode precisar de muito mais que R$ 100 para poder comprar a mesma coisa. E aí que você sente, de fato, a inflação acontecendo. Então, a gente tem, às vezes, algumas questões que ficam passando na cabeça. Nossa, mas eu estou recebendo hoje muito mais do que eu recebia há 5 anos atrás. Só que o custo de vida que você está tendo também pode ter que ser acrescido na mesma proporção do seu salário. Então, muda também esse posicionamento, né? E moeda em si, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente tem aí várias formas de você determinar dinheiro, né? Não é só a moeda que desempenha esse papel. Qualquer bem ou que não se deteriore com o tempo pode ser mantido como uma reserva de valor, como, por exemplo, uma casa, um terreno ou um imóvel. E aqui, para você poder entender, quando a gente fala sobre reserva de valor, existe uma coisa que a gente chama de apreciação e de depreciação. Então, existem imóveis ou bens ali que você adquire que geralmente tende a valorizar-se cada vez mais. Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico, que é o ouro. Ele só custa muito, né, em questão de valor, por conta de não ter muito. Um diamante, ele só custa muito porque tem pouco. Então, existe essa questão aí dessa reserva de valor. Então, uma joia, uma obra de arte, coisas que não existem em quantidade muito grande, elas podem ser também atreladas a valor. Agora, por outros bens, por exemplo, tem o quesito contrário. Por exemplo, se você compra um carro, a partir do momento que você comprou esse carro, ele é zero quilômetro quando você pega ele. A partir do momento que você andou 1 quilômetro, você já começa a ter uma depreciação desses valores. Então, não é um investimento rentável você comprar um carro. Mas ele é útil, é necessário, ele é um bem que você adquiriu, ele vale valor, só que ele não é um valor que vai simplesmente ser agregado com o futuro, ele não vai se valorizar, e sim tem a tendência a se desvalorizar, certo? E também pode ser utilizado como meio de troca. Quantas pessoas que não trocam carro por casa e assim sucessivamente. Então, esse tipo de produto ainda continua sendo uma forma de moeda que pode ser trocada ali na sua reserva de valor. Outra forma de dizer a mesma coisa é que os bens não são líquidos, né? Ao passo que a moeda é o bem com maior liquidez da economia. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é de você poder trocar por bens e serviços, né? A própria moeda como reserva de valor pode ficar comprometido na presença de processos inflacionários crônicos que sistematicamente reduzem o valor da moeda. E aí a gente vai falar um pouquinho para frente sobre quais são esses processos inflacionários aí que tendem aí a desvalorizar ou valorizar a moeda. Nesses casos, os indivíduos procuram outros instrumentos para manter o valor da sua riqueza, e encontram disponíveis além de bens imóveis, como uma série de ativos financeiros que podem protegê-los da perda imposta pela posse de moeda. E aqui a gente tem aí vários outros quesitos que podem ser utilizados ali. Quando a gente fala sobre demonstrativos contábeis, vocês vão ver vários deles. Mas, por exemplo, o investimento em poupança é uma forma de você proteger o seu ativo, justamente porque a poupança ela vai ser trabalhada na base dos juros, e os juros ele pode render valores para você equiparados com a inflação. Então, isso também pode ser uma forma de você resolver. Você também tem aí os bens, né, de imóveis, por exemplo, que também podem ser utilizados para poder trocar essa moeda e fazer com que exista uma rentabilidade. Então, existe também um estudo que tem que ser bem analisado para que você não perca dinheiro, não perca o poder de compra com valor. Lembrando que R$ 100 hoje pode ser um grande valor,
e daqui a um ano R$ 100 pode não ser nada justamente por conta da inflação. E aqui eu coloquei um exemplo aqui para vocês, que são os metais preciosos, que é ouro e prata, que reúnem condições para tornar os candidatos imbatíveis ao posto de moeda, porque no processo histórico foi entendido, foi constituído que ouro e prata, que é algo que não se deteriora com o tempo, algo que é extremamente raro, poderia valer alguma coisa. Então, justamente por isso que todo o conceito de finanças foi trabalhado na troca de ouro, né? Então, essa foi a ideia aí, da primeira ideia de moeda, foi justamente você trocar por uma coisa que se dizia preciosa, né? Então, hoje o ouro ainda vale muito dinheiro, o ouro é uma coisa que é um metal precioso que também restrito na natureza, não existe uma quantidade absurda para todo mundo, porque se todo mundo tivesse muito ouro, o ouro não iria valer absolutamente nada. É a mesma coisa que acontece com o dinheiro. Se todo mundo tem muito dinheiro, o dinheiro acaba não valendo grande coisa. Então, existem essas questões aí que tem que ser trabalhadas. Com o passar do tempo, o valor de cada moeda representava foi se tornando mais importante do que a quantidade propriamente dita de metal. E uma das metal que cada uma delas continha. Isso permitiu um processo de desassociação entre o valor dele mesmo e a matéria-prima no qual, em princípio, deveria ser encarnado. Só para vocês entenderem a ideia do ouro, o ouro é um metal raríssimo semicondutor que é muito interessante para placas de computadores e enfim, para várias coisas, porque ele tem a capacidade de enviar e receber a parte elétrica de uma forma que quase nenhum outro metal consegue fazer. Então ele já é valorizado há muito tempo, só que o seu uso, propriamente dito ali, para as pessoas, ele acaba sendo muito restrito a joias e a equipamentos eletrônicos. Então ele, de fato, não tem um impacto direto na vida das pessoas, porém é uma mercadoria que se foi atrelada a muito dinheiro. Né? Então, essa é a ideia aí do ouro. Né? Então, esse tipo de processo de origem a surgimento de papel moeda, né? Então se trocava papel moeda por ouro, e uma moeda cujo laço se assentava-se apenas na fidúcia, né? Ou seja, garantia fornecida pelo emissor do Estado. Para você poder entender essa ideia do papel moeda, a gente tem que voltar um pouquinho antes para poder entender a credibilidade da coisa. A ideia era o seguinte, que e a economia toda funcionou desde o princípio desse jeito. Tudo que você tinha de papel, moeda, então de moedas em si, elas poderiam ser trocadas por ouro, e ouro valia dinheiro. Então toda a ideia de quando você trocou, a ideia de você trocar moedas de ouro por um papel, com o rosto de uma pessoa que garantia a autenticidade daquela moeda para que ela pudesse ser trocada posteriormente por ouro depois, foi onde deu o sentido aí da moeda corrente. Né? Então a ideia do papel moeda era justamente você ter uma pessoa que confirmasse que se você chegasse com aquele papel ali, você teria condição de trocar por ouro, que ouro era dinheiro em qualquer momento ali, era a troca por dinheiro. Então foi daí que surgiu então essa questão dos papéis moedas sendo utilizados, né, de forma metálica, poderia ser a moeda em si, que não era mais uma moeda de ouro, mas uma moeda que poderia ser trocada em quantidades por moedas de ouro. E a ideia de você ter o rosto de uma pessoa dentro dessa moeda é justamente para garantir que aquela pessoa, geralmente um rei ou alguém, ou um presidente, ou alguém que fosse importante, teria a condição de garantir essa troca daquele meio de pagamento. Né? Então essa era toda a ideia aí da ideia desse meio de pagamento. Então quando discutimos o sistema monetário, é entendido como um conjunto de instituições responsáveis pela emissão da moeda no país, e a moeda ganha um nome técnico que seria os meios de pagamento. Né? Em termos agregados, a quantidade de meios de pagamento presente na economia num dado momento está relacionada à quantidade de papel moeda existente, ou seja, a moeda corrente, aquela moeda que está em circulação, e com depósitos à vista do público dos bancos comerciais, ou seja, a moeda que a gente chama de escritural, ou seja, hoje a gente chama ela mais de moeda digital, aquelas moedas que estão atreladas a banco. Né? A gente teve aí vários momentos aqui no Brasil, falando sobre moeda, né? A gente teve aí o Cruzeiro, que foi uma das moedas que foi utilizada ali a partir do fim da ditadura, né, no Estado. Depois a gente teve aí o Cruzeiro Novo sendo estabelecido, a partir daí, depois que você teve uma reestruturação no país, você teve ali você teve a inauguração de Brasília, você teve vários marcos que aconteceram ali que reestruturaram o país. Você teve aí o auge do milagre econômico, que foi quando o Cruzeiro
ele tinha quase o mesmo valor do dólar, então a gente tinha uma moeda extremamente versátil e líquida, que fazia comparação com todas as outras moedas do mundo todo. Você teve ali o cruzado, né, que ganhou força com a ideia da redemocratização, né? Então o cruzado ele veio para poder trazer uma ideia de novo concepção de país. O cruzado novo também teve o seu momento ali, né? Teve um ano de existência. Foi na época que a gente teve aí uma emissão muito grande de cruzado, e aí você começou a ter uma inflação maior, e aí você teve vários problemas ali relacionados à inflação, porque não se tinha mais valor útil dentro da economia, porque todo mundo tinha uma quantidade muito grande de dinheiro, e esse dinheiro não tinha a liquidez necessária para poder trabalhar. E aí você teve o Plano Real, né? Depois do o Cruzado Novo e o Cruzeiro, que retornou ali por um breve momento. Você teve o Plano Real que trouxe ali no Cruzeiro Real mesmo a ideia, a concepção de uma nova moeda, uma moeda que fosse mais líquida, mais versátil, que acompanhasse a tendência de mercado. Então você teve a evolução desse papel moeda vindo aí no nosso país, como teve em todos os países do mundo. Outros casos que foram mais graves do que o nosso caso de hiperinflação, que a gente teve ali na época do governo Collor, e a gente teve também uma valorização muito grande do dinheiro depois do Plano Real, uma estabilidade financeira depois do Plano Real. Então, só para a gente poder visualizar como é que mudou todo o conceito de dinheiro, a gente partiu do escambo para o ouro, para as moedas de metal que valeriam a quantidade em ouro, para o papel moeda. Depois a gente começou a ter cartões que equivaliam ao dinheiro digital, né? Depois a gente começou a ter as transferências bancárias sendo utilizadas aí por aplicativos ou a manipulação dessas contas, né, em maneira de dinheiro eletrônico. E a gente chegou na fase das criptomoedas ou dos bitcoins, que seriam uma nova forma de você ter aí a maneira de você conduzir e equivaler a dinheiro, né? Por que Bitcoin hoje em dia, a pessoa pergunta muito, por que não tem tanta segurança de mercado? Porque justamente não tem alguém que possa autenticar essa condição aí do Bitcoin. Então existe aí grandes debates sobre isso, mas é uma forma também que hoje está sendo convertida aí em dólares, então equivale em algum momento a dinheiro. E agora vamos entender então um pouquinho sobre inflação. A inflação é um processo de perda de valor aquisitivo da moeda, caracterizado por aumento generalizado de preços. Então, quando a gente fala sobre inflação, a gente está pensando que tudo vai aumentar. E isso vai aumentar de uma forma conjunta. Não especificamente um produto ou um segmento apenas, né? A inflação ocorre quando tudo aumenta de uma forma exponencial, né? Então, que são as consequências aí da inflação? Seria a alteração na relação de salário, consumo e poupança. Então, as pessoas, quando a inflação está muito alta, elas acabam consumindo menos, né? E tem também o problema da má distribuição de renda, né? Porque a inflação ela é uma estratégia, na verdade, para você poder tirar dinheiro de circulação de forma mais rápida. Então, a ideia da inflação é que você tem ali duas maneiras, na verdade, de você tratar a inflação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as duas também. Só que a inflação ocorre, na verdade, quando você tem uma má distribuição dentro daqueles conjuntos de valores estabelecidos para aquele mercado. Para que você entenda, então, as características comuns da inflação, então existe o aumento generalizado de preços, ela corrói o poder de compra dos consumidores, né? É utilizada para corrigir valores monetários, então a inflação também existe para você poder controlar os valores monetários e a valorização dos valores monetários. Então, se a gente entende do princípio que a inflação ela trata especificamente de dinheiro, e especificamente do movimento desse dinheiro, você tem aí uma questão de você ter dinheiro a mais ou dinheiro a menos na economia, e como eu falei para vocês, dinheiro é a moeda circulante que de forma mais líquida, então você não pode ter nem muito dinheiro disponível, nem pouco dinheiro disponível. Se você tem muito dinheiro disponível, o dinheiro acaba não valendo nada, se você tem pouco dinheiro disponível, acaba valendo muito. Então existe um equilíbrio que é feito baseado na inflação. E existem vários índices que medem essa inflação com diversas metodologias, a gente vai falar sobre os índices também daqui a pouquinho. Então, para a gente poder entender todo o conceito que existe por trás da inflação, a gente precisa primeiro entender que existe uma diferença entre o dinheiro, que são os valores que você recebe por uma transação, e o tempo, que é a compreensão entre a data de operação e a época que o pagamento vai ocorrer e o recebimento irá ocorrer. Ou seja, você tem um tempo que existe entre você poder pagar um valor, né, e a operação e o recebimento desses valores. Esse tempo é calculado ali, é o que a gente chama
de taxa de juros, né? Então, quanto que você vai receber pelo tempo que você empregou aquele valor. E aí a gente tem algumas taxas aqui que a gente chama de taxa de inflação, que pode ser medida pensando na perda do valor aquisitivo entre a moeda ao longo do tempo. Então, você tem as taxas de inflação que podem acontecer ao mês, ao ano, e aí você vai tendo as medições aí de acordo com o passar do tempo, né? Para que você entenda, a gente tem períodos, e a economia ela sempre vai, ou ela vai expandir ou ela vai retrair. Isso é o comum da economia. E as taxas de inflação, elas acompanham esse crescimento ou essa desaceleração da economia, justamente porque é o termômetro que diz quanto vale o dinheiro das pessoas. Causas da inflação são as pressões por demanda, né? A gente vai falar um pouquinho agora. As pressões por custo, né? Em que todos os custos estão aí elevados. A inércia inflacionária, que é um grande problema aí também, que ela está no meio do caminho ali, e aí entra muita parte de especulação, e as expectativas da inflação, ou seja, as pessoas que apostam em valores de forma líquida, pensando que a inflação pode ser uma e acaba sendo outra, e aí entra o início dos riscos de mercado. Já fala assim sobre retorno de risco nas aulas que vão acontecer. Falando sobre inflação por demanda, é quando há esse excesso de demanda agregada em relação ao produto disponível, ou seja, eu tenho muito produto, muita demanda de produto e pouco produto disponível. As chances da inflação acontecerem na demanda acontecem com o aumento da economia produtos próximos de empregos de recursos. Ou seja, eu começo a ter aí muita produção, sendo muita pessoa procurando a produção, e eu não tenho como condizer aquilo tudo. Então, os preços acabam subindo. Para a inflação de demanda ser combatida, é necessário que a política econômica se baseie em instrumentos que provoquem redução da procura agregada. Para que vocês entendam a inflação de demanda, imaginem o seguinte, eu até coloquei um videozinho falando um pouquinho sobre isso. Quando todas as pessoas querem ao mesmo tempo aquela questão, então você acaba tendo uma diminuição, um aumento, às vezes, da procura, e você acaba tendo uma diminuição de demanda. E aí o que acontece? O aumento de demanda é uma diminuição de recursos. Então o que acontece? Quando as pessoas todas têm interesse de adquirir a mesma coisa, você começa a ter um problema, porque você começa a ter uma escassez dessas questões. Então é necessário fazer uma redução ali, uma ideia aí, para que você possa estabilizar essa procura gigantesca por essas questões. E geralmente acontece isso quando você tem aí a estratégia que o Banco Central utiliza muito nisso é a taxa de juros, a taxa Selic, para poder estabilizar ou não essa procura por demanda. Então, ela diminui os juros ou aumenta os juros para poder controlar esse índice de inflação por demanda. E a inflação por custo e oferta ela é associada ao nível de custos que você trabalhar. Então, você tem ali o custo de matéria-prima aumentado, você tem o custo de produção aumentado, e por essa questão você tem aí uns reajustes acontecendo. As causas mais comuns da inflação por custo são os aumentos de salário, né? Então, aumenta o salário das pessoas, as pessoas querem começar a comprar mais as coisas, porém, se você aumentou o salário, geralmente no entorno daquele local, os preços também vão aumentar, porque tem mais dinheiro em circulação, então isso quer dizer que os preços vão acabar aumentando de uma maneira exponencial também. Também, por conta disso, você tem um aumento no custo de matéria-prima, que geralmente sobe os custos também de produção, e isso acaba fazendo com que os custos todos comecem a subir. Então, mesmo que a pessoa ganhe mais dinheiro, você também tem uma elevação dos custos de produção que acaba fazendo com que as coisas mais ou menos se equilibrem, ou então você começa a ter uma demanda demasiada muito maior dos custos. E, por consequência, você tem aí uma diminuição do consumo, porque se os preços estão muito altos, você tem aí menos poder de aquisição, ou seja, as pessoas começam a comprar menos. Se as pessoas recebem o valor, tem mais dinheiro em mãos, os preços acabam tendo a tendência de subir também. Isso vai fazendo uma coisa acompanhando a outra, tá? E a estrutura de mercado de algumas empresas aumenta os seus lucros acima das elevações dos custos de produção. Então, também isso é uma questão que acontece das empresas perceberem esse momento ali de custo para poder subir um pouco mais os seus custos. Isso também pode acontecer de uma maneira que não exista um controle. Por isso que o Banco Central tem que cuidar disso utilizando os juros para poder resolver. E as consequências da inflação. A inflação gera incertezas importantes na economia, de estímulos e investimentos, que as pessoas não querem investir valores hoje pensando em ser prejudicados no futuro, né? Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias
ineficiências na economia, porque o que eu hoje compro com 100 reais, na semana que vem posso ser que eu não compre a mesma coisa, então isso acaba perdendo um pouco do conceito econômico, né? As pessoas e as pessoas perdem a noção dos preços relativos e assim fica difícil avaliar se algo está barato ou se está caro, justamente porque a inflação tem esse impacto direto aí na economia. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois elas têm menos acesso a instrumentos financeiros para poder se defender da inflação. Então, geralmente, é um problema social que a inflação gera, justamente porque as pessoas com menos renda acabam sendo afetadas diretamente com a inflação por conta dos preços. Então, mesmo que quando a pessoa tem mais recursos financeiros, mais instrumentos para poder lidar com a moeda, não simplesmente com dinheiro puro, ele tem aí condição de verificar alternativas para poder valorizar aquele valor, aquele bem, aquela condição de moeda que ele tem. Agora, as pessoas mais pobres geralmente são tratadas diretamente com papel moeda, com dinheiro. E esse dinheiro, se ele está valendo menos, acaba afetando diretamente as pessoas de uma camada muito mais baixa. A inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública, né, porque as taxas de juros e dívida pública têm compensação, não só a efeito da inflação, mas também de incluir o prêmio de risco para compensar incertezas sociais da inflação mais alta. E aquilo que a gente conversou na aula passada, né? Então o governo tem essa condição e essa preocupação, né, de trazer, de compensar, né, os riscos que acontecem dentro do mercado financeiro. E esse tipo de distorção que acontece no mercado financeiro, quando você tem aí a dívida pública, geralmente ela acompanha aí todos os crescimentos, né, do mercado financeiro. Então, hoje você tem aí um custo da dívida pública que vale em valor em real, e você pode ter com que esse valor possa não ter equivalência daqui a 1 ou 2, 3 anos. Então, você acaba tendo ali uma necessidade maior de você ter moeda em circulação, maior desse valor ser imposto do que em anos atrás. E, consequentemente, o custo da dívida pública aumenta muito mais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os pontos históricos relevantes aí que eu achei legal a gente conhecer, né, trazer para vocês, que são onde a inflação chegou ali com mais força, né? Durante nossa vida, a gente sabe, a gente ouve falar muito sobre inflação das pessoas que viveram aí na década de 90, 89, 88, ali, antes da reforma constituinte, antes do Plano Real, mas no mundo todo teve também várias situações aí em que você teve problemas com a inflação. A inflação galopante na Rússia de 1903 a 1917 atingiu aí níveis estratosféricos, né, em que o preço da farinha triplicava, o sal quintuplicou e a manteiga aumentou mais de 8 vezes. Ou seja, esse livro aqui, que chama-se Uma Breve História do Século XX, ele retrata basicamente como que funcionou a hiperinflação e da onde surgiu esses vários problemas que decorreram da inflação. Inclusive, os piores casos aí a gente entende que foi na Alemanha. A Alemanha, ela antes depois da Primeira Guerra Mundial, né, ela começou a ter aí índices estratosféricos ali de valor. E esses valores, eles acabavam tendo ali uma questão de demanda muito grande, então todo mundo tinha muito valor envolvido, e justamente por ter muito valor envolvido, então você tinha ali uma quantidade muito grande de dinheiro. As pessoas chegaram no ponto, nessa época de 22 e 23, que a inflação chegou a ser 1 trilhão de vezes por cento maior do que a taxa normal da inflação. E isso que aconteceu, o papel, o dinheiro em si, começou a não valer nada. Então a economia alemã estava em decadência, eles pegaram e começaram a injetar, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro. As pessoas todas tinham muito dinheiro, as moedas eram muitas, e eles começaram a não ter como usar aquele dinheiro. E aí dali surgiu uma frase que é muito interessante, que é o seguinte, ela foi falada por Ludwig von Mises, né? Ele fala o seguinte: mais importante lembrar que a inflação não é um ato de Deus, que a inflação não é uma catástrofe dos elementos ou uma doença que vem como praga. A inflação é basicamente uma política. E aí, para você poder entender o que aconteceu nessa época aqui na Alemanha, tem algum microfone que está ligado aí, gente. Oi, pois não. É o meu. Eu estava tentando fazer uma pergunta, mas o microfone não estava funcionando, agora voltou a funcionar. Pois não. Eu vi o senhor comentando sobre a inflação e sobre tudo aquilo outro. O que acontece? Hoje, um dos grandes fatores para impulsionar a nossa inflação tem sido as exportações para a China. Eu gostaria de saber se o Brasil tem alguma política
interna que não se está usando para preservar o mercado interno quanto a isso? Porque assim, hoje a gente vê o povo sem poder aquisitivo e os preços subindo. A inflação não está acompanhando vamos dizer, os dissídios, né, que a gente está tendo. Eu só gostaria de saber isso, se existe uma política interna e o governo não está usando. Era essa pergunta que eu queria fazer. Tá certo. Se você me permite, quem está falando agora foi o Luiz? Isso, professor, é o Luiz. Luiz, acho que só tá eu e a Bela só. É isso, eu vou te pedir um favorzinho. Ela vive aí. Segura essa perguntinha para mim depois, e aí eu falo para ela você no final, tá bom? Quando a gente passar da parte histórica, aí eu vou poder te responder ela com uma sacada que você vai entender no finalzinho dessa aula. Beleza, professor, valeu. Imagina. Então, vamos seguir aqui. Então, a ideia da inflação ela é uma política, e aqui a gente teve um problema, tá? A inflação, nesse caso aqui, era tão grande, que as pessoas pegavam um papel moeda, elas começavam a utilizar para poder fazer selagem das casas. Então, imagina só, em vez de eu fazer uma parede, revestir a parede para poder não passar o frio, eu começava a colar moeda na parede para poder fazer com que ficasse mais quentinho ali as casas. Então, eu fazia que nesse caso aí, ó, uma cama de papel ali elevada para poder as pessoas estarem utilizando. E esse que vocês estão vendo aí no chão era o papel moeda da Alemanha. Olha só, em 1920, um pão custava 1 bilhão de marcos. Olha lá. Então, não existia uma condição da moeda, né? E ela era extremamente desvalorizada. Sabe o que isso gerou? Gerou um ponto, né? E aí a gente tem uma comparação entre antes da Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial, em que o marco, que era o dinheiro alemão, ele custava ali 4,2 do dólar americano, e depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, ele passou a 4,2 trilhões de marcos para valer $1 americano. Ou seja, a situação da Alemanha era tão grande, tão complicada, que acabou alimentando a ideia de partidos políticos radicais. Foi daí que surgiu um movimento chamado nazismo, que tinha a ideia de restabelecer a economia de uma maneira radical, e aí vocês sabem tudo que decorreu a partir dali, né? Então, a inflação ela tem essa característica, porque, inclusive, eu coloquei um vídeo que eu achei muito interessante para vocês assistirem, assistam aí depois que acabar esse momento, que é o seguinte, porque eu tenho dívida, então eu vou lá, imprimo dinheiro e acabou. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Existe aí um equilíbrio na coisa. Ainda falando sobre aqui no Brasil, a gente teve um outro momento aqui no Brasil, bem interessante, e aí a gente começou a ter aqui, e aqui no Brasil a gente teve aí umas situações que começaram, né, aqui no Brasil com a desvalorização do real, né, dos réis, isso em 1814. Olha a situação que tinha estabelecido. O Tesouro comprava folhas de cobre por 500 a 660 réis de libra, né? E esse era o valor que existia ali, pouco mais de meio quilo. Ele cunhava as moedas de face em 1.280 réis, mais do que o dobro da matéria-prima original. Ou seja, a gente tinha uma dívida interna, a gente tinha ali uma dívida mesmo, Dom Pedro I tinha dívida, e ele começou a trocar o valor das moedas para poder valer mais. E aí ele fazia o quê? Ele chegava no mercado cambial e trocava a moeda dele por outra moeda. Então, nesse momento, como ele era coroa, né? Então todo o dinheiro vinha do governo, o governo ia lá, comprava a matéria-prima, trocava o valor da moeda e começava e devolvia isso para o mercado cambial. Então, olha só que legal, era dinheiro podre, sem laços, mas ajudava o governo a pagar suas despesas. E Dom Pedro I havia aprendido a esperteza com seu pai Dom João, que também recorreu à fabricação de dinheiro em 1814, isso falando da matéria-prima. Porque a matéria-prima, como era cobre, era mais ou menos equiparado quanto custava o cobre, né? Dom João mandou derreter todas as moedas estocadas no Rio de Janeiro e cunhá-las novamente com a face de 960 réis. Ou seja, de um dia para o outro, a mesma moeda passou a valer 28% a mais. Olha a situação que a gente começou a passar aqui no Brasil. Com esse dinheiro milagrosamente valorizado, Dom João pagou suas despesas, mas o truque logo foi percebido pelo mercado de câmbio, que rapidamente reajustou o valor da moeda para refletir a desvalorização. A libra esterlina, que era trocada por 4 mil réis, passou a ser cotada por 5 mil réis. E os preços dos produtos em geral subiram na mesma proporção. Ou seja, a gente passou aqui no Brasil também por um período de inflação, um período em que existia uma malandragem aí de Dom João e Dom Pedro, para poder pagar as dívidas que construíram a República. Então a inflação não é algo que aconteceu da noite para o dia. Se você fizer um acúmulo de inflação durante todos os períodos da época, principalmente se tratando aqui do Brasil
dos últimos 45 anos, o Brasil é um dos países com maior índice de inflacionário que existe aí no mundo. É um dos maiores índices inflacionários. Se a gente somar tudo que aconteceu entre 61 e 2006, a gente passou de 14 quadrilhões, né? E esse número é absurdo, em comparação a vários países. Não é o pior país. A gente tem um país aqui vizinho nosso, que é o Paraguai, que o Guarani deles não vale quase nada. Eles também têm problemas gravíssimos com a questão da inflação. E aí a gente teve uma solução, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele trouxe ali uma visão geral que mostra, a gente tendo aí os picos de inflação, né, sendo estabelecidos, vindo da década de 80 e chegando a 94. Então você tinha esse nível, né, e pior momento foi em 1990, na época do Collor. Você teve um nível estratosférico do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é um dos principais medidores aí da inflação. E aí, a partir do momento que você teve estabelecido o plano real, você teve aí um equilíbrio menor da taxa de inflação, ou seja, existiu um equilíbrio dentro dessa taxa de inflação, porque a gente não pode ter nem inflação demais e nem deflação demais. Porque se você também tem aí a não valorização do mercado, do valor, né, da inflação, então você tem aí um processo inverso, seria uma diminuição relativa geral dos preços, quando tudo está muito baixo também de valor de preço, então o dinheiro acaba não valendo nada, e aí você tem também um outro tipo de problema. E falando de empresas, né, cara, a gente tem aí que sempre pensar que a empresa está pensando em lucro. Então, toda a gestão financeira é você fazer o quê? Maximizar recursos dos acionistas, essa é a ideia da gestão financeira. E então, esse acompanhamento dessas variações de custos de preço por venda, você tem aí uma preocupação muito grande que é, dentro do valor que você vai ter, qual vai ser o lucro esperado, sendo que você tem uma taxa de inflação que você não consegue prever. Então, esse é o grande drama da inflação, pensando aí nos mercados. Então, como a taxa de inflação ela é uma coisa que ela é inconstante, ou seja, você não tem condição de trabalhar com a certeza de quanto vai ser a inflação, de quanto que vai ser esse aumento, você começa com as especulações. E aí você tem aí um impacto direto nas empresas, porque as empresas também vão gerar a especulação de acordo com os posicionamentos de quem? De quem controla todo o mercado financeiro, que é o Banco Central. Por esse motivo, qualquer anúncio que aconteça entre o Congresso, entre a presidência ou qualquer uma das instituições, ela acaba afetando diretamente o mercado financeiro, porque a especulação desses investimentos passa à medida do valor. E se o valor ele não tem uma certeza do poder aquisitivo dele com o tempo desse trabalho, você acaba tendo aí um problema muito grande, que seria o risco. E agora, respondendo à pergunta do Luiz, como que você controla a inflação e como é que você preserva o mercado interno? Foi mais ou menos isso que você me perguntou. Geralmente você tem aí e essa charge aqui é muito interessante, que seria a taxa de juros. É com a taxa de juros que o governo tem condição de equilibrar as suas contas. Aumenta a taxa de juros, você tem uma diminuição da inflação. Quando você tem uma diminuição da inflação, você tem um aumento da inflação, você sobe a taxa de juros e assim você vai tentando manter as coisas acontecendo sem nenhuma questão brusca. Então, o crescimento econômico que deve acontecer, só que ele deve acontecer de forma paliativa, ele tem que acontecer de uma forma regulada. Se ele acontece de uma forma escrachada, não tem outra maneira de falar, ou brusca demais, você tem uma alta que pode ser muito grande e uma queda que pode ser maior ainda. Então, o crescimento econômico ele acontece de forma gradativa. Só que esse modelo econômico, ele tem aí uma tendência que é você trabalhar com a valorização e a desvalorização de acordo com o custo de produção. Então, como é que você, por exemplo, se você tem ali produtos acontecendo ali, produtos que estão sendo fabricados no Brasil, você tem uma taxa de juros muito alta, então você tem ali um poder aquisitivo menor por conta dessa taxa de juros que é muito alta. Então, o custo de produção acaba sendo muito maior. Então, eu estou tendo, eu estou fabricando pão, então eu vou comprar farinha. A farinha que é produzida aqui no Brasil, eu estou tendo um custo inflacionário, um custo de produção, um custo de preço muito alto, muito elevado. Vale mais a pena eu comprar do Brasil ou eu pedir da China? Ou eu pedir de outro produtor? Se você olhar os custos de importação e olhar os custos de câmbio, de troca de valor, e você olhar os custos de mercado, você faz a conta e vê, poxa, se eu comprar hoje do Japão, eu vou pagar mais barato do que se eu produzir aqui no Brasil? Poxa, eu vou. Aí você começa o aumento da inflação. Ou você começa o aumento da exportação. Poxa, é melhor então fazer o seguinte, vou fazer uma política pública agora para poder preservar o mercado interno, evitar com que as empresas são soberanas, elas podem comprar o que elas quiserem comprar.
Evitar que as empresas comprem de outros países e comecem a comprar internamente. Então, eu vou fazer o quê? Fazer um projeto para fazer um aquecimento interno dessa economia para poder valorizar esse produto. E aí faço o quê? Diminuo as taxas de juros, diminuo a parte de impostos sobre aquele produto. E aí, a partir dessa diminuição desses impostos, eu acabo conseguindo estimular essa produção. Então, isso tudo varia muito de setor para setor e varia muito da política pública que está sendo trabalhada. Em outra questão, em outro ponto, existe também a questão de você precisar da exportação, porque você precisa também importar. Isso também é matéria de outro assunto, mas já entrando nesse aspecto, eu já vou te responder também. Se eu produzo tudo, não importo nada, eu começo a ter um problema no mercado financeiro global. Ou seja, todo mundo vem e compra de mim, só que eu não vou lá e compro de ninguém, as pessoas querem parar de comprar de mim. Então, existe uma via de duas mãos aí que é sempre observada no mercado financeiro entre os outros países, porque, de um jeito ou de outro, a gente precisa que os países consumam da gente, mas a gente também precisa consumir dos outros países também. E aí existe uma disputa que é muito grande relacionada a essa questão. Pode falar, Luiz. Professor, deixa eu entender também uma coisa aqui. Pois não. Quando as taxas de juros são menores, então o pessoal eles acaba circulando mais o dinheiro no mercado, correto? Correto. Isso. E com essas taxas de juros menores, ela não ajuda a equilibrar a inflação ao invés de subir as taxas? Ao invés de subir as taxas para equilibrar a inflação? Olha que lógica. Mais dinheiro rodando, teoricamente, você estimularia o consumo. Só que, mas o dinheiro não é um bem? Sim. Se eu tenho um bem, se eu tenho muito desse bem, acaba sendo uma coisa comum. Ou seja, começa a perder o valor. Se eu tenho uma coisa que é comum para todo mundo, então acaba fazendo. Se todo mundo é rico, então você não tem por que você ter o consumo. Você está entendendo? Se todo mundo tem muito dinheiro, o dinheiro acaba não valendo nada. Porque vira algo comum. Essa é a ideia da liquidez. Então, você não pode ter muito dinheiro rodando e você não pode ter pouco dinheiro rodando. Você tem que ter o igual. Porque se todo mundo tiver ouro, o ouro não vai valer nada. Tá entendendo? E o dinheiro é a mesma coisa. Então, o que vai resolver é a taxa de juros mesmo. Tudo bem? E aí, os juros podem ser medidos, né? Então, a ideia dos juros é estimular as pessoas a fazerem poupança e controlar o consumo, justamente porque se ele paga juros, ele tem que ter certeza desse consumo e como ele vai funcionar. Ele faz a remuneração de capital de terceiros e a taxa de juros é determinada pela lei da oferta e procura. Então, é isso que a gente acabou de conversar agora, justamente o que equilibra, de fato, os recursos. Então, a taxa de juros é expressada em medidas de tempo, né? Então, você tem juros ao dia, juros ao mês, juros ao trimestre, juros ao semestre e juros ao ano, né? E aí você tem aí uma ideia rápida sobre juros. Então, o retorno do capital duvidoso, então, ou seja, a instabilidade de mercado gera juros altos. E aí você tem aí as estratégias do governo, que seriam as taxas pré-definidas e pós-fixadas, né? Pré-fixadas e pós-fixadas. Então, a taxa de juros, por exemplo, que é pré-fixada, é quando determina o contrato, ou seja, 3% durante 90 dias. Ou seja, eu estou determinando quanto vai ser essa taxa de juros pré-fixada. E a pós-fixada ela vai ser quando o valor efetivo de juros é calculado somente após o reajuste da base de cálculo. Ou seja, vai ser o IGPM, por exemplo, a 10% no ano por 180 dias. Ou seja, você tem aí uma pós-fixação a partir de todos os índices que aconteceram anteriormente. E o spread, né, que é a taxa de intermediação cobrada pelos intermediários financeiros, também é trabalhada dentro da taxa de juros. Então, qual que é o grande problema? Como você não pode prever a inflação, como você não pode prever, você tem métricas que vão te dar uma ideia, mas como você não tem certeza daquilo, então o governo faz o quê? Ele estabelece, por exemplo, um dissídio para os salários, então você vai ter um dissídio reajustado em 8%, você vai ter aí uma taxa de juros pré-fixada de 3%, de 4%, e quanto ele imagina que seja tanto o crescimento com o país, que é o crescimento do país ele é medido pelo seu consumo interno, pela produção interna bruta, ou seja, pelo seu estímulo de consumo, menos a taxa de inflação. Então, você tem a ideia de como que vai funcionar essa questão da aquisição pelas pessoas. E é justamente por isso que você tem aí as taxas pré-fixadas, porque elas dão uma ideia de quanto que vai ser que vai equilibrar esses valores ali no futuro. Detalhe importante, ninguém tem bola de cristal, e se tivesse seria maravilhoso, todo mundo seria rico, todo mundo investiria, todo mundo teria uma segurança financeira. E aí entra um ponto também que é importante, como a gente não pode prever, então o governo faz o quê? Determina algumas estratégias que são parcialmente estabelecidas para poder trazer alguma segurança
para investimento. E aí que existe a taxa de juros. Então, o que existe aí na taxa de juros? A estrutura normal é a taxa de risco, taxa livre de risco, ou seja, aquela taxa que é garantida que você não vai ter problema, e a inflação. Isso tudo é medido pela taxa de juros real e pela taxa bruta de juros. Ou seja, você tem aí várias métricas que vão permitir que você tenha aí uma estabilidade da estrutura de juros que pode atrair ou pode espantar investimento. E aí você tem, porque assim, de fato, todo mundo que vai trabalhar com o mercado financeiro quer aumentar o seu recurso, quer aumentar o seu lucro, não tem outro sentido para a coisa. E se está nesse momento, então você não tem condição de esperar nada mais do que uma segurança econômica para você poder fazer os seus investimentos baseados nos juros. E a teoria da expectativa também acho que é legal vocês conhecerem, né? É que é a teoria, ela expressa pela formação da curva de taxa de juros que reflete a posição dos investidores com relação a níveis futuros das taxas de inflação e taxas de juros. Essa teoria da expectativa, ela tem a ideia de que as pessoas vão arriscar os valores financeiros, vão arriscar investir naquela determinada empresa que pertence a determinado país por conta da valorização e desvalorização da moeda circulante. Ou seja, quanto vale o real? Poxa, eu vou comprar uma empresa em real, porque hoje eu estou investindo 5 milhões de dólares, que equivalem a tantos milhões de reais. Só que se eu investir esse valor, eu só posso saber que se eu vou ter um retorno daquele valor mediante as taxas de juros e taxas de inflação que existem naquele país que eu estou adquirindo aquele bem e serviço, para que eu não perca a equivalência do que foi investido. Então, a ideia é lucrar, não é perder. Então, quando você tem uma instabilidade no governo, por exemplo, você acaba tendo aí essa demanda sendo trabalhada e as pessoas começam a imediatamente investir ou então vender os seus títulos de maneira imediata para poder se livrar daquela moeda circulante porque ela está valorizada ou desvalorizada. E esse termo, né, que é o hard to metrics, ele é a taxa de mercado com uma determinação de obrigação. Né? Então, a ideia toda é que exista uma taxa no mercado que se determine quando ela vai ser aí de fato estabelecida. E as métricas de inflação, para que vocês conheçam, a gente tem algumas métricas que dizem da inflação, e são os índices que são utilizados para poder medir como é que está a inflação. O principal deles é o IPCA, né? O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele é a medida, é o índice oficial do Brasil, medido pelo IBGE, que mede a variação de preços dentro do comércio, ou seja, ele começa a medir quanto está valendo o mesmo produto de acordo com os seus locais de trabalho. E também ele tem a característica de medir itens de pagamento à vista, ou seja, aqueles itens que não vão ser parcelados dentro do comércio, para que você possa ter um resultado mais ou menos imediato. São apurados aí em torno de 465 itens, que envolve desde a habitação, saúde, bebida, alimentação, ou seja, os produtos mais comuns que as pessoas consomem são analisados entre o comércio para poder saber como que está sendo, de fato, consumido isso pelas pessoas. A partir também aí é analisado também o custo de vida das famílias, né? Então você tem aí de 1 a 40 salários mínimos que são observados, e esses índices acontecem nas capitais. Ou seja, as principais capitais do Brasil, que começam a ser analisados esses índices de consumo, para poder você ter uma ideia de como que as pessoas estão consumindo, qual está sendo o custo de vida das pessoas e quando que elas estão administrando aquela moeda circulante. Então, é por esse índice que você tem bastante coisa. É uma das formas de você verificar, por exemplo, o acumulado, né, os valores acumulados aí naquele momento. Então, você tem aqui, por exemplo, um exemplo que em 2012 você teve aí um 12,53 de acumulado e em 2015 você teve 10,65. É um dos índices que você consegue medir aí a inflação anual. É uma das formas de você medir a inflação. Então, você percebe, por exemplo, que a gente teve aí um momento em que o índice de inflação era muito grande, isso no início do governo Lula, isso em 2002. Você teve uma diminuição brusca da taxa de inflação, né? Isso, consequentemente, aumento de crescimento em 2006, que foi na época da reeleição do Lula. E depois você teve um aumento exponencial ali da taxa de inflação, ela foi aumentando e foi mantendo ali 4 pontos, 5 pontos, chegando a 6 pontos em determinados momentos. E quando você tem aí o finalzinho ali já do governo Dilma, você teve uma taxa de inflação perto dos 10 pontos ali, 10,67 pontos, isso em 2015. Ou seja, você teve um momento em que o país tinha se livrado um pouco desse acumulado de inflação, e você teve agora um retorno dessa inflação começando a determinar por conta das políticas que foram adotadas.
Então, isso não estou entrando nos méritos da política em si, mas estou mostrando para vocês aqui esse gráfico porque ele, de fato, mede como está a inflação. E como a inflação ela tem que ser controlada no nível estável, ela veio estável durante um bom tempo. Ela teve uma queda brusca, que foi as ações de um governo, para depois estabilizar e manter, de fato, a ideia dela estabilizada no mesmo ponto. Professor, Pois não. eu lembro que em 2009, de 2009 até 2013, a economia do Brasil estava bombando. E a gente vê que a inflação, por mais que ela tivesse em torno de 5, 6, eu lembro que os dissídios que a empresa dava era de 10, 12%. Era acima da inflação. Exatamente. Entendeu? Era acima da inflação. E você vê que depois, em 2015, quando a inflação deu um pico lá de 10 de novo, os dissídios caíram, foram para 3, 2%. Foram abaixo da inflação. Atrapalha pra caramba a gente, né? Atrapalha. Ganhar um pouquinho a mais quando acontece um negócio desse daí, meu. Pois é, isso diminui o poder de compra, isso acaba atrapalhando o consumo, e aí é uma roda que é muito interessante. Eu vou ver se eu consigo falar isso para vocês sem fazer posição política. Tá? Deixa eu só acabar essa parte aqui e a gente abre para poder falar sobre isso. Mas eu quero ver se eu consigo trazer isso para vocês sem tomar partido sobre governos. Vamos ver se eu consigo fazer isso para explicar algumas ações para vocês no final da aula. Tudo bem? O IGPM, que é um outro índice também que a gente utiliza aí, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que mede a matéria-prima agrícola e os bens e serviços finais, ou seja, ela consegue medir, mensurar todas as matérias-primas que são envolvidas aí na produção agrícola, que é, de fato, um dos maiores produtores aí das riquezas da economia, são os bens agrícolas, né? Então, ela consegue medir também os valores e bens agregados à parte agrícola também. E utiliza contratos de aluguel, tarifas públicas e planos de saúde para poder fazer as suas outras medições ali, para poder saber como que está a aplicação e o uso, né, dos custos de produção dentro do país. E o INCC, né, o Índice Nacional de Custos de Construção, vai trabalhar com os índices pensando nas habitações, ou seja, ele é utilizado para poder saber a visualização dos contratos imobiliários, as obras em execução, as expansões de capital, ou seja, são os índices que são trabalhados ali para que as pessoas possam trabalhar com habitação, que também é um outro índice que mede aí, de fato, a expansão da economia. E aí você tem um comparativo dos índices, né? Então, você, por exemplo, você percebe ali que em 2004 você tinha ali um comparativo dos índices ali, passando, por exemplo, pelo IGPM e o INCC, e o IPCA, você tinha ali uma diferença muito brusca entre eles. Então, você teve ali um momento em que você comparava os índices para você poder perceber como é que estava o consumo das pessoas. E a partir dali você tinha uma ideia de como seria a inflação. Percebam que em 2008 a gente teve uma grande crise mundial, e aconteceu essa crise para todos os países, uma crise imobiliária de bolha, que aconteceu estourando dos mercados americanos. E em 2009 você teve uma queda brusca desses índices por conta da desconfiança do mercado. Então a gente começou a ter deflação. A gente começou a ter um índice muito grande de pessoas que não tinham expectativa de poder aquisitivo, justamente porque ninguém mais tinha dinheiro, porque todo mundo se quebrou naqueles momentos ali, que o dólar acabou perdendo valor, perdendo força, e o real despencou junto, e isso teve um grande problema que começou em 2008 e passou para 2009. A gente demorou um ano para começar a sentir os efeitos dessa crise aqui no país. Depois desse momento aí de queda, você começou a ter uma elevação muito mais alta, pode perceber pelo índice do IGP, que foi em 2010, que foi estratosférico, ele começou a subir os seus índices ali, ou seja, você começou a ter vários estímulos econômicos para poder aquecer o mercado interno nesse período, justamente para poder equilibrar as contas pelo baque que teve ali em 2009. E isso, devolvendo para vocês a pergunta sobre importação e exportação, ocorre justamente por conta desse problema que foi mundial, que foi a crise imobiliária econômica que existiu em 2008, e que foi afetada por conta dos investimentos que foram acertados por todo o país, e aí a gente teve aí várias empresas, vários segmentos que foram afetados diretamente, e você depois teve uma recuperação gradual ali, que manteve esses índices aí de uma maneira não tão brusca, né? E aí entra aquele ponto que eu falei no começo da aula. Se você tem uma inflação controlada, ela nem vai crescer demais e nem vai diminuir demais, ela vai se mantendo e vai crescendo de forma
gradativa, porque se o Brasil cresce muito rápido, ou se a economia cresce muito rápido, ou se ela cai muito rápido, você tem problemas graves de todo jeito. Então, a ideia dessa economia é manter essa ideia aí de estabilidade e crescimento periódico. Então, a ideia é você crescer um pouquinho a cada ano para você poder chegar num nível de estabilidade econômica e, assim, atrair financeiras. Aquele país que tem um índice de inflação controlada, um índice de juros controlado e começa a trabalhar com políticas que vão acontecendo ali de maneira que não afete diretamente o consumo, ou não afete diretamente as pessoas ali que vão estar pagando essas taxas de juros, esses impostos absurdos, você tem uma condição aí de estabelecer esse governo que atrai investimento, que tem uma segurança política dentro desse governo aí que está estabelecido. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí. Vamos agora abrir para a gente poder bater um papo aí, tirar essas dúvidas cabulosas aí que surgiram aí. E vamos tentar bater um papinho aí sobre a ideia partidária ali, não trazendo partido, mas trazendo ações econômicas. Aí vai responder o que o Luiz perguntou ali sobre políticas internas para poder conduzir a inflação, né? E já respondendo a sua pergunta, Luiz, cada governo tem ações econômicas, tem visões econômicas, e cada posicionamento econômico influencia diretamente nessas taxas que a gente está conversando. O que você tem de controle, né? O Banco Central ele tem controle da moeda em circulação. Então, ele tem condição de estabelecer quanto vai valer mais e quanto vai valer menos de cada moeda. Cada momento político que a gente enfrentou, e aí entra várias questões, eles têm a ideia do governo, do poder político seria trazer segurança monetária, trazer segurança do papel do real dentro da economia mundial. E quando você tem muita instabilidade dentro de um governo, quando você tem muito problema dentro de um governo ou de vários governos, você acaba afugentando investimento porque você não tem condição de garantir que aquele investimento que foi feito naquele valor determinado vai ter um retorno daquele valor que você imagina que vai receber de lucro. Então, o dissídio, que foi o exemplo que você deu ali, de você receber acima da inflação, é por conta de uma previsibilidade que existia. Então, você tinha ali uma previsão de que o produto interno bruto iria crescer, por exemplo, acima de 12%, então iria crescer a 10%. E aí você percebia que, no final das contas, crescia 2%. Então, a métrica que era utilizada pagava-se acima da inflação justamente porque se imaginava um crescimento maior pelas ações que estavam acontecendo. E aí você teve, nesse momento, uma inércia inflacionária, e aí você acaba tendo a perda do poder aquisitivo porque não se cresceu o tanto que se esperava. Por isso que existem essas diferenças ali de ações políticas, né? E cada governo vai estabelecer o que entende como prioridade para poder alinhar essa ideia. Mas o Brasil, para que você entenda, no governo Lula, chegou a ser a 6ª economia do mundo. Ou seja, mesmo com vários problemas ali, o consumo interno era tão alto, tão forte, a importação era forte, a exportação era forte, você tinha um conjunto de ações que foram estabilizadas que tinha como função crescimento e a distribuição de renda, não simplesmente só crescimento. Então, quando você cresce e não distribui renda, então aquele poder aquisitivo fica só concentrado em uma pequena massa, você não tem um consumo que seja estimulado. Quando você tem um consumo estimulado, que todo mundo está crescendo com a economia, e uma boa distribuição de renda, e aí entre os programas sociais, você começa a estimular a economia, e sim você tem uma garantia de liquidez, uma garantia de valorização da moeda. Por que você vê, por exemplo, hoje, a gente está numa situação de pandemia em que você tem um auxílio emergencial sendo distribuído para as pessoas, né? Ou seja, está se dando dinheiro, está se imprimindo dinheiro e dando para as pessoas, justamente para poder você aquecer a economia, ou seja, você manter o consumo das famílias estabelecido, pelo menos minimamente que seja. Isso não é para a pessoa parar não é para a pessoa não passar fome, não é essa ideia desse auxílio emergencial. Ele é uma ajuda, né, uma alíquota que está sendo tirada do governo para poder voltar para o governo. E essa tirada do governo e volta do governo vai afetar diretamente na produção da riqueza do país. Porque justamente eu estou fabricando moeda, fabricando valor, tirando das reservas tributárias que já existem, então estou tirando dinheiro dos investimentos que os títulos foram estabelecidos e colocando esse dinheiro para a população. A pessoa vai consumir naquele produto e vai voltar isso para mim
em formato ali de riqueza ou formato de imposto. Então, de um jeito ou de outro, o governo começa a fazer o ciclo contrário para poder resolver o problema. O que eu acredito que não é uma política que seja mais adequada. Acho que os programas sociais eles têm que acompanhar o nível de consumo do comércio. Então, se o comércio, se a produção interna está aquecida, seria mais vantajoso do que você pegar e simplesmente distribuir dinheiro para as pessoas, você tratar de métricas e políticas para que você pudesse, de uma forma geral, atender toda a necessidade, não simplesmente as pessoas com mais vulnerabilidade, e sim a economia como um todo. Então, isso varia muito de políticas para poder acertar isso ou não. Tá? Então, isso varia muito, sim, de governo para governo, de ações de cada ministro da economia, de cada ministro da fazenda, para poder estabelecer e regulamentar ali o que vai ser tratado. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Aproveita. Legal, professor. Obrigado pela explicação aí. Legal, deu para entender mais ou menos? Não, entendemos sim. Eu consegui entender. Show, cara. Então, a ideia, gente, que a gente fala sobre inflação, a gente veio falando sobre a parte econômica desde a aula passada, entendendo um pouquinho sobre o mercado financeiro, mas a ideia da inflação é você pensar quanto vale a moeda, e isso tem que ficar claro para vocês. Quanto vale o meu dinheiro e quanto ele vai valer. E essa métrica de tempo, essa métrica de consumo é o que a gente tem que tentar buscar para poder ter uma economia. E aqui entra um ponto também que é interessante, e é um ponto que a gente tem aí essa desconfiança toda do mercado, que são os investimentos de baixo risco. E é esse que eu aconselho para vocês. Pegar dinheiro e colocar no colchão, você está perdendo dinheiro. Isso tem que ficar muito claro isso para vocês, porque dinheiro, papel ele é algo que tem que circular. Se não circular, você acaba perdendo dinheiro. Dinheiro tem que fazer dinheiro tem que estar em movimento. Então, nunca pegue dinheiro e enfie embaixo do colchão e fale, nossa, estou guardando aquele valor e vou ficar com 30 mil reais, resto da minha vida aqui guardadinho aqui, para poder trabalhar e hoje 30 mil reais vale alguma coisa, amanhã pode ser que não vale nada, que nem foi o caso da Alemanha. Então, a dica para vocês que estão estudando aí gestão comercial, coloque dinheiro em circulação, procure investimentos de baixo risco e de juros que sejam aceitáveis, né? Então, tenta ver como é que está a poupança, tenta ver como é que está os investimentos na bolsa, procurem conhecer, se você tem qualquer tipo de valor, procura investimentos que te permitam esse tipo de segurança para que você não deixe seu dinheiro parado. E aqui eu volto a falar, a gente não está vivendo nenhum momento de deflação. A gente está vivendo um momento de inflação e de inflação alta. Não é um momento de deflação. Então isso quer dizer que seu dinheiro está valendo o quê? Pouco. Então põe ele para rodar para que vocês possam ter uma tranquilidade aí no futuro. Tudo bem? Meu dinheiro já roda já, professor. Dia 5 ele cai no bolso e já não tem mais nada. Bom, é bem por aí mesmo. Isabela, você ficou com alguma dúvida, querida? Se quiser perguntar, pode abrir o microfone aí e vamos conversar. Não tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Abre essa carteira dela, abre essa carteira aí, meu. Solta o escorpião aí. Não, pô, tem que saber administrar dinheiro. Poxa vida, essa é a ideia. Então, gente, eu agradeço aí o contato de vocês. Tem aí algumas coisas para vocês fazerem hoje, tá? Eu coloquei ali para vocês um questionáriozinho simples para vocês poderem responder algumas perguntinhas sobre o que a gente conversou na aula hoje. E também tem o Sintetize, que a ideia é que vocês tragam ali, procurem, pesquisem um pouquinho sobre essas experiências inflacionárias aí que aconteceram na história. Eu não trouxe todas, eu trouxe só 2 ou 3 ali, a gente poder bater um papo, mas eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho e descobrissem onde a inflação de fato afetou a vida das pessoas aí no decorrer da história. Vocês vão achar muita coisa muito legal. A gente não tinha tempo de falar sobre todas elas, mas a gente pode ser que vocês vão encontrar muita coisa legal aí sobre esse assunto, tá bom? Então vocês trazem isso para mim aí como devolutiva. Eu agradeço desde já a presença de vocês dois aí comigo na aula hoje e qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp, tá bom? Valeu, professor. Até mais. Boas Valeu, para todos aí. Até mais. Obrigada.